Amém. A paz de Cristo a todos. Amém. Vamos lá. Vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versos de 7 a 13. 1 Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 13. O tema de hoje é 5 mandamentos para os últimos dias, ou 5 elementos que nos ajudarão a permanecer fortes nesse mundo nos últimos dias. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque nós estamos aqui mais uma vez. No nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos guie nesta palavra. Que cada um que está neste lugar possa ser realmente tocado pelo teu Santo Espírito. Nós repreendemos todo mal, todo impedimento e declaramos a nossa vitória. Fala conosco conforme a tua vontade. A tua palavra é a tua verdade. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar. Todos nós, neste tempo, estamos sentindo uma atmosfera diferente. Todas as pessoas que você conversar, elas vão dizer: estou sentindo algo diferente. Estou sentindo que tem alguma coisa acontecendo no mundo. Tem uma carga, tem algo que está pesado, um sentimento de medo, de insegurança, incerteza. Então, esse é um sentimento nesse tempo que é comum à maioria das pessoas. E a gente também não precisa nem de palavras para poder saber disso. Basta sentir, basta perceber que realmente nós estamos vivendo nos últimos dias. Nunca foi tão claro como é nesses dias. Há uma sensação estranha de que algo vai acontecer. Eu pensei que era uma coisa pessoal minha. Falei, talvez eu não estou bem, né? Mas aí, conversando com muitos cristãos daqui, de outras igrejas, de outras cidades, conversando com alguns pastores, eles estão percebendo a mesma coisa. Tem algo diferente acontecendo. Nós esperávamos que esse ano fosse um ano menos tenso,
Mas começamos o ano com muitas lutas, muitas tragédias, mais surtos de epidemia, novas epidemias. Isso tudo assusta a gente muito. Ao olhar para a televisão, a gente olhando na internet, a instabilidade do governo, as perseguições à igreja, muita doença, calamidades acontecendo em várias partes do mundo. Tudo isso nos preocupa muito. Mas no Sermão do Monte, o próprio Jesus nos deu alguns sinais que serviriam de aviso para que pudéssemos saber, estar preparados como cristãos para os últimos dias. É interessante que esses sinais estão claros nesses dias. É muito claro o que está acontecendo. Todos os sinais estão se alinhando ao mesmo tempo. Alguns sinais que Jesus apresentou no Sermão do Monte: falsos mestres e falsos cristos. Mateus 24, versículo 5, diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa palavra de Jesus veio em resposta aos discípulos quando eles perguntaram: quais são os sinais que nós teremos da tua vinda? Ele disse: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos mestres, falsos cristos. Muita gente se declarando profeta, muito engano, em diversas partes do mundo, em vários pontos do mundo. O que a gente mais vê são homens se intitulando como Jesus, ou falando em nome de Deus, ensinando coisas erradas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quando a doutrina não é de Deus, é doutrina de demônios. Não duvide disso. Não duvide disso. Não existe um estado intermediário. Se não é de Deus, é de demônio. Então os falsos mestres estão aí. Outro sinal que Jesus apresentou foram as guerras e os rumores de guerras. Mateus 24, versículo 6, parte A. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. O que a gente mais vê isso? É guerra aqui, guerra ali, ameaça, rumores. Pessoas, países cogitando guerras. Há um clima de insegurança em relação às maiores nações do mundo, um clima de preocupação, porque isso pode causar um impacto no mundo inteiro. Não vai ser só lá, mas envolve muita coisa. Guerras, rumores de guerras. Terceiro sinal que Jesus mostrou em Mateus 24 são os desastres naturais. A gente tem visto muita coisa, principalmente no Brasil. Hoje eu fui dar uma olhada na internet sobre as maiores tragédias de 2021 no mundo. Misericórdia, tanta gente morrendo. Isso funciona como um grande sacrifício a Satanás, um sacrifício coletivo. 50 pessoas morrendo numa tragédia, 100 pessoas morrendo numa tragédia. É um grande derramamento de sangue, gente. É gente morrendo para todo lado. Volta e meia, a gente está vendo isso na televisão. Nós não podemos nos acostumar com isso e achar que isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. Não, são sinais da vinda de Jesus. Nós tivemos no Brasil algumas coisas que marcaram a tragédia de Mariana, Petrópolis agora com tanta gente morrendo, ciclone na Bahia. É tanta coisa que a gente fica espantado. Tanta tragédia. Aviões que caem,
lugares que estão ruindo, morte coletiva de muita gente ao mesmo tempo. Isso é assustador. Desastres naturais. O quarto sinal que Jesus deu, que é muito evidente nesses dias, são as pestes, que são as pandemias. Mateus 24, versículo 7 também. Fora as que já passaram, nas décadas passadas. Quanto sofrimento, quanta dor, quantas perdas, quantas pessoas morreram com várias pandemias. E esse tempo que a gente está vivendo é uma atrás da outra. H1N1, dengue, coronavírus, gripe H3N2, agora o retorno da meningite, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nós já estamos acostumados a ficar na farmácia, né? Todo mundo já tem aquela lista de remédio, porque não dá conta. Tem gente que pegou coronavírus 3 vezes, só quer para ele. Misericórdia, estou com coronavírus de novo. O que você faz? Ele não sabe o que faz mais, não. Você dentro de casa, preso dentro de casa, você está pegando. Uma loucura esse negócio. Então assim, e quantas sequelas tem deixado nas pessoas. Então assim, é uma coisa que começa a acontecer numa frequência assustadora. Isso não é normal. Esse também é mais um sinal, pestes e pandemias. O quinto sinal que Jesus apresentou em Mateus 24, também no versículo 7, são as fomes. Fome em diversas partes do mundo. Gente, em pleno século 21, nós temos pessoas que ainda morrem de fome. A gente tem tanto recurso, nós temos tantos recursos, e nós desperdiçamos tanta coisa. É só olhar para o nosso lixo, gente. Nós temos o lixo mais caro do mundo, que é desperdício. A gente pega o que não quer comer, a gente joga fora, deixa estragar, e tem gente que morre de fome ainda no mundo. Eu fiquei assustado. Só no Brasil, de cada 5 pessoas, pelo menos uma pessoa passa fome. É estranho isso, né? No Brasil tem gente que passa fome. No mundo, gente morrendo de fome, não tendo coisa básica para comer. Isso está ficando muito comum. O sexto sinal apresentado por Jesus no Sermão do Monte: esfriamento do amor. Puxa, isso aí Mateus 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Muitos, numa totalidade, são quase todos. A maioria das pessoas estão frias, sem amor. A gente só pensa em vingança, a gente não tolera mais ninguém, a gente não suporta mais nada, a gente não suporta parente, não suporta nem irmão de sangue mais. Antes a gente dava a vida por um irmão de sangue, hoje a gente quer matar o irmão. Pai contra filho, filho contra pai. Isso era uma coisa assim, terrível antigamente, né? Onde é que você podia se levantar contra um pai? Isso não existia. Hoje isso é comum. Você vê menino de 2, 3, 4 anos de idade dando tapa na cara de pai. Eu já vi isso dentro de igreja, alterando voz com o pai ou com a mãe, desrespeito, violência, desonra, mulheres desonrosas, desonrando maridos, homens desonrando mulheres. E a gente vê que tudo isso é reflexo de uma geração que não ama mais. A gente não consegue perdoar, a gente não consegue suportar, a gente não anda nem 1 quilômetro a mais, a gente não faz mais nada. Nós não queremos ter ônus nenhum nas relações, a gente só quer receber. Se não for para mim receber, eu não quero. Nós estamos pensando muito em nós. É o esfriamento do amor. Por causa do aumento da iniquidade. Jesus também apresentou a perseguição religiosa. Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Já pensou? Se você amar Jesus, você vai ser perseguido. Igreja, ela é mal vista. O governo não reconhece o que a igreja tem feito pelo mundo.
de graça, nós estamos resolvendo problemas que o governo deveria resolver, que é alimentar pessoas, comprar remédio da cesta básica, pagar consulta. A igreja faz isso para o governo, porque o governo deveria ser responsável por isso. Nós pagamos impostos, mas o governo não reconhece o que a igreja representa, persegue a igreja. Você vai abrir uma igreja, eles criam dificuldade. Se você é crente, eles criam dificuldade. Tudo que você vai fazer é perseguição. Você coloca uma boate lá do outro lado, ninguém reclama, aí bota uma igreja, todo mundo quer jogar pedra, vamos fechar a igreja. Está incomodando, é muito carro. Mas se fosse uma boate, você vai lá no outro bairro, tem uma boate funcionando com 100 vezes mais carro do que aqui e ninguém reclama. É porque a igreja, essa é uma perseguição básica. Mas imagina as perseguições que estão no mundo, onde crentes estão sendo assassinados. Só em 2021, 5.898 cristãos foram assassinados, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Foram 4.761 pessoas, agora nós estamos com muito mais, gente. 24% de aumento de morte de um ano para o outro. Crentes assassinados porque estão pregando o evangelho. Igrejas sendo destruídas, queimadas, derrubadas, só porque disseram: não, nós amamos a Jesus. Jesus falou sobre isso, como também um sinal da vinda dele. O oitavo sinal, o último sinal, pregação do evangelho para o mundo. Para o mundo. Mateus 24, versículo 14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Depois que o evangelho for pregado por todo o mundo, o que é que a gente precisa mais para pregar o evangelho? Olha as redes sociais. Nós estamos pulverizando para todo lado, o nome de Jesus, missionários para todo canto do mundo, pregando o evangelho. Nos lugares remotos da terra, tem missionário subindo montanha, indo para regiões afastadas, pregando o evangelho. Rede de televisão, transmitindo, internet, um satélite no espaço, criando oportunidade para que as informações vão para o mundo inteiro. Qual lugar que um satélite não alcança? O que falta mais? As pessoas estão bem avisadas, porque Deus não faz nada sem avisar. A pregação do evangelho é um aviso. Todos estão sendo avisados, para ninguém ter desculpa. Ele disse: então virá o fim. Então, dentro desse contexto, é que nós lemos esse texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, que diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, aí que está, né? O que é que nós vamos fazer? Quais são as determinações de Deus para esse tempo, para a igreja? Quais são as instruções? Isso é muito sério, gente, porque o texto é claro. Quais são os mandamentos principais para nós? O que vai sustentar a gente? Como é que a gente vai conseguir ter força, sobreviver num mundo tão difícil e tão complicado como crentes, como cristãos? Como é que a gente vai fazer? Por isso que o versículo 7 começa considerando, né, já que já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, elementos que nos ajudarão a permanecer fortes como cristãos nesse mundo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós. A primeira coisa que o texto vai nos dá, na parte A do versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. Sede sóbrios. Então, o primeiro mandamento, a primeira determinação de Deus para nós
é sermos sóbrios. Você já viu, quando você tem o cara que bebe, ele está bêbado, quando ele bebe, está sóbrio quando ele não bebe. É isso. É como se dissesse assim, não fique bêbado. Porque quando você está bêbado, você não sabe, você não sente, você não vê, você fala o que você quer, você não percebe, você não consegue entender a dimensão das coisas. É assim, a gente perde o senso realmente de tudo. Sede sóbrio. Trabalhando primeiro nessa determinação, nesse mandamento, podemos chamar de mandamento ou instrução. A primeira coisa a considerar é que viver não é fácil. Tá certo? Viver não é fácil. Não adianta você ter uma visão assim triunfalista da vida para dizer, não, quando a pessoa diz assim, tá tudo é bom. Não, não é tudo bom não. Viver não é fácil. Está cada vez mais difícil viver. A vida não é fácil, né? Jesus nos deu algumas considerações, algumas informações que nós deveríamos considerar a respeito dessa realidade de que a vida não é fácil. João capítulo 16, versículo 33. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, para que vocês tenham paz em mim, no mundo tereis aflições. É isso que está dizendo. Vou repetir o texto. Tenho-vos dito isso, Jesus dizendo, para que nele tenhamos paz. Vamos entender uma coisa, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos considerar isso aqui, porque ele está dizendo, vocês podem ter paz em mim, porque no mundo tem muita aflição, mas vocês vão encontrar paz em mim. Por quê? Porque eu venci o mundo, eu construí uma paz no meio de um mundo difícil. Se vocês estiverem em mim, vocês terão paz. Segundo versículo importante, João 14, versículo 5, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse que nós não vamos fazer nada sem ele. Não existe existência nesse mundo completa, saudável, sem Jesus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Precisamos considerar isso aqui também. Atos capítulo 17, versículo 28, primeira parte, falando sobre Jesus, Lucas vai dizer, porque nele, Jesus, vivemos e nos movemos, existimos. Em Jesus nós vivemos, nos movemos, existimos. A existência humana está contida em Cristo. Como estão entendendo? João 14, versículo 6, parte A. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Vida. Essa palavra é muito importante. Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, toda a vida está em Cristo. O problema é que a maioria das pessoas querem saber de tudo, menos saber de Deus. Entende o que eu estou falando? A maioria das pessoas no mundo, elas querem saber de tudo, menos de Deus. Essa é a realidade. São amantes dos prazeres da vida. E aí, se nós sabemos que a vida está somente em Cristo, se nós não estamos em Cristo, estamos no mundo, nós estamos com uma sobrevida. E aí, nós vamos ter uma crise de existência o tempo todo.
Sempre as pessoas vão sentir que está faltando uma coisa, que tem um buraco assim no peito. O tempo todo. O tempo todo. A maioria de vocês sentem isso. Sente que tem um oco assim por dentro. O mundo está assim. E considerando que a maioria das pessoas estão em crise existencial, porque elas não entenderam que vida você só tem em Cristo, né? Elas vão tentar viver sem Cristo. E aí, o que vai acontecer? Vai haver uma tentativa de fuga da realidade. Não querem viver em Cristo. Não tem força para enfrentar a realidade da vida. E aí vão buscar uma fuga da realidade. Uma fuga contínua da realidade. Por quê, pastor? Vão buscar uma vida de mentira. Porque a gente só vence, a gente só muda quando a gente está disposto a viver a verdade. A verdade dói. Aí, não quero. Aí fica esse monte de gente sofrendo, esse monte de gente com a vida sem sentido, com vazio. E essas pessoas vão procurar alguns agentes entorpecentes. Algumas substâncias inebriantes. Para poder fugir da realidade. Já viu aquele cara que diz assim, eu bebo para esquecer? É isso aí. Considerando que a vida é difícil, o cara bebe para esquecer. Ele não quer enfrentar a realidade. Tem o cara que fuma maconha para fugir da realidade. Não tem coragem de enfrentar os seus medos, as suas realidades, as suas responsabilidades. A gente vê isso o tempo todo. Existem alguns mecanismos para a fuga da realidade. Substâncias entorpecentes, drogas, álcool, etc. Geralmente, uma pessoa que é viciada em droga, ou numa droga como o álcool, ela tá tentando fugir de alguma realidade. Ela olha assim para o problema, sabe? É como se o cara fosse no velório, morreu o parente que ele gosta, e ele fala assim, eu não quero chorar, eu vou lá beber no bar. Aí ele vai no bar, toma um e fica bêbado lá no velório, e aí é assim, ele não quer encarar a realidade da dor. Ele não quer depender de Cristo, não quer depender de Deus. E aí ele mergulha nas entorpecências da vida. Esses são os mecanismos, né, de fuga da realidade. Então essas substâncias entorpecentes fazem isso muito bem. O cara fala assim, eu tô ligado. Não está ligado? Ligado aonde? Em Nárnia, né? Não está? Porque já fumou alguma coisa, está fazendo uma viagem, ele diz assim, eu estou virado. Essa é a palavra que eles dizem, né? Ou está cheio, falando um monte de coisa, não considerando as realidades, a dureza da vida, o que tem que enfrentar, a falta de dinheiro, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que educar filho. Então é muito fácil fugir da realidade que é dura. A gente não enfrenta a realidade e também não quer depender de Deus. Tem outro mecanismo. Desenvolvimento de compulsividades como tentativa de fuga ou atenuação da dor. Alguém está comprando muito, compulsivamente, desenfreadamente, para atenuar algum tipo de dor. Alguém está correndo muito atrás de sexo, ou está fazendo muito isso, porque está tentando atenuar uma dor. Está trocando de parceiro o tempo todo, porque está tentando parar um tipo de dor que você deveria enfrentar e tentar resolver em Deus. Aí você tenta mascarar a sua dor com compulsividades, vícios em geral. Outro mecanismo de fuga da realidade é a exibição continuada em redes sociais, na tentativa de construção de uma imagem almejada, de uma imagem sonhada. Esse é o ponto. A rede social é um caminho para você criar uma imagem de algo que você deseja, mas que você não é.
E aí, na rede social, você demonstra uma espiritualidade que você não tem, uma inteligência que você não tem, um poder aquisitivo que você não tem, uma felicidade que você não tem, mas você almeja. Nas redes sociais, a maioria das pessoas são cinderelas, mas na vida real, são gatas borralheiras. Não tem carruagem de ouro, tem abóboras na vida. É o que eu mais vejo, é isso. Poderoso, tirar foto na frente do carro. Queria ter o carro, queria ter poder. Aí bota uma frase de efeito para dizer que é inteligente. Gente inteligente não faz isso. A promoção da autoimagem, uma imagem que você almeja, mas que você não tem. A maioria das pessoas são assim. Então, o Facebook, o Instagram, é o mundo de Nárnia, onde a gente quer entrar para se transformar num príncipe encantado, ou numa Cinderela, ou alguém poderoso. Mas a vida real não é assim. A vida real é remédio para dormir, é um marido que trai, é uma depressão que não vai embora, é um trauma do passado, falta de dinheiro, baixa autoestima, é dor. Mas na rede social, yes. Certo? Aí dá uma ajustada no Photoshop, para disfarçar esses dentes amarelos que você tem, para dizer que você é fera, né? É muito bacana. Eu estou falando de coisas sérias, gente, coisas muito sérias, mecanismos para a fuga da realidade. Outro mecanismo, construção de espiritualidade legalista, sem verdade bíblica, e busca de mentores que legitimam o legalismo. Você vai encontrar um mentor que aceita você como você é. Errado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou a doutrina verdadeira, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências. A gente vai ter a liderança que a gente quer, tem que ser do jeito que a gente quer, do jeito que eu sou. Eu gosto disso, então eu quero um líder que concorde comigo. Eu vivo assim, eu uso isso aqui, eu uso esse decote, eu vou encontrar um líder que concorda com tudo. É isso que o texto está dizendo, gente. Isso é fim dos tempos. Construção de espiritualidade legalista. A maioria dos cristãos são legalistas. Eles acham que estão fazendo certo, mas estão caminhando para o inferno. Eles não têm conhecimento bíblico nenhum. Você pergunta um texto, são cheios de razão. Não, porque eu estou certo, eu sou assim com Deus. Pergunta um versículo, não sabe dizer. Pergunta onde fica Gênesis, vai lá para Apocalipse. Não conhece. Mas não conhece mesmo. E se tiver decorado, não sabe o significado. Porque para estudar você tem que gastar tempo. E nós estamos vivendo um tempo que essa geração não gosta de gastar tempo com as coisas de Deus. Quinto mecanismo de fuga da realidade: afeição crônica por personagens fictícios e heróis. Superman. Eu estou dizendo que você pode assistir ou gostar, mas existem afeições crônicas. Superman, porque a gente voa. A gente não tem que pegar o ônibus, a gente não tem, sabe, a gente voa, a gente sai daqui, a gente está lá, ok? E tem uma coisa, nós somos de aço, porque se vier a bala, a gente está aqui, ó, a gente resiste a tudo. O cara bate na gente, a gente não sente, não, nós somos indestrutíveis, certo? A gente sai derrubando tudo, os inimigos a gente acaba com eles. Isso é mentira. Flash, velocidade, não é? Piscou, você já está lá.
Mas a vida é feita de uma jornada cuidadosa, pensada, analisada. A vida é feita assim, não é tudo assim, a toque de caixa. Nós temos o Hulk, né, que é forte também. Quem dera se nós pudéssemos socar os nossos inimigos, né, derrubar as muralhas que estão diante da gente com apenas um soco. É a busca contínua de acesso ao mundo imaginário. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, foi previsto isso aqui. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, às mentiras. A gente tem um exemplo aqui tremendo de Jesus, de sobriedade. Mateus 27, versículo 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. O que é isso? É uma substância entorpecente. As pessoas que eram crucificadas recebiam essa bebida de vinagre misturado com fel, uma mirra amarga, para não sentir dor, para ficar assim, desligado da realidade, sabe? Como se fosse uma anestesia, para não perceber o que estava vivendo, para não ver o que estava vivendo. E a vida, gente, a gente soluciona a vida enxergando o que a gente está vivendo, encarando o que a gente está vivendo. Por isso que Deus levou Ezequiel para o vale de ossos secos. E quando ele chegou no vale, ele viu que os ossos eram sequíssimos. Por isso que Neemias teve que andar sobre os escombros de Jerusalém para entender a dimensão. A gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa enxergar as dificuldades, encarar as dificuldades, senão a gente não resolve, senão a gente fica sempre fugindo para o mundo imaginário, o mundo de fábula, e não ter que encarar a responsabilidade de educar um filho, de consertar um casamento, de acertar uma coisa que está quebrada. Nós queremos fugir da realidade, por isso a gente constrói um monte de mecanismo de fuga. Mas Jesus, quando deram de beber vinagre misturado com fel, para que ele não sentisse, para que ele saísse da realidade, ele provando, não quis beber. Jesus decidiu estar sóbrio. A vida é dura, existem realidades duras, a gente tem que enfrentar, mas com Deus, não construindo coisas, fazendo coisas para enganar nós mesmos. Jesus resolveu se manter sóbrio diante da dor, do sofrimento, da crucificação. Enfrentou a realidade, uma realidade que a gente só consegue enfrentar na cruz. Se manter sóbrio diante de um mundo tão difícil, e entender que só Jesus pode nos ajudar. Na cruz, a gente entende isso. A gente recusa o vinagre com mirra, com certeza. Infelizmente, as pessoas não querem depender de Deus, não querem reconhecer que Jesus é vida. Então a primeira coisa, a primeira determinação de Deus para os dias de hoje, para o tempo do fim, ser sóbrio. Ser sóbrio. Certo? Seja sóbrio. Veja o que está acontecendo, encare a realidade, dependa de Deus, que Ele vai te mostrar o caminho. Saia do seu mundo de fantasia, do seu mundo de mentira, você não vai chegar a lugar nenhum. Segunda coisa, que aparece no texto, ele diz: vigiai em oração. Segunda determinação, orar. Orar. A gente nunca vai parar de falar sobre isso. Orar. Oração é oxigênio para a vida espiritual. Orem. Vigiem em oração. A oração é a senha que desbloqueia todos os programas. Na linguagem de hoje conhecida. É a chave que abre as portas de todas as bênçãos de Deus. A oração mantém
os seus portões e muros bem guardados. Vigiai em oração, não para de orar. Ore pela manhã, ore durante o dia, ore na hora de dormir, ore pelos seus filhos, ore pelo seu trabalho. Você não está tão seguro como você pensa. Não está. Porque o mundo é difícil, a vida é difícil. Só Deus pode nos sustentar, só Deus pode nos dar a sabedoria para lidar com um mundo tão complicado, um mundo de incertezas. Para esse tempo do fim, ore, vigie em oração. Essa é a conexão à fonte de vida, que é Deus. Toda a vida está em Deus. Se você tentar viver longe de Deus, insistir em viver longe de Deus, você não vai ter vida. Ore, irmãos. Eu não sei orar. Fale. Diga. Creia que existe um Deus. Ore. Em todo tempo. Todo tempo. Aprenda a acordar pela manhã. E aprenda a fazer o Espírito Santo ouvir a sua voz. Primeiro do que a sua esposa. Primeiro do que o seu filho ou o seu marido. O Espírito Santo tem que ouvir a sua voz. Como no livro do Benihim. Bom dia, Espírito Santo. Isso é andar com Deus. Ter uma vida de comunicação constante com Deus, que é presente com a gente. Oração te mantém conectado a Deus. É a certeza de que Deus está contigo. A oração mantém Deus conectado a você. E aí você vai ter sabedoria, você vai ter força, você vai ter energia, capacidade para vencer esse mundo. Por isso que Jesus disse: eu venci o mundo. Vocês vão ter muitas aflições, mas não precisam ter medo, porque eu venci. Se eu venci, vocês vencerão também, se vocês estiverem em mim. Vida de dependência, cada vez mais importante isso, para esse tempo tão difícil. Você vê que as pressões emocionais, as incertezas, todo mundo que tinha uma tendência à depressão está explodindo. Está explodindo, pode perceber. Quem tinha aquele sintoma leve explodiu, pum. Porque não aguenta. Volta e meia, um diz: pastor, não estou aguentando mais a vida. Mas não aguenta mesmo, né? A gente só aguenta em Deus. Só com Deus, Ele é a nossa força. Não dá. Eu não quero nem tentar viver uma vida sem Deus. Eu prefiro morrer do que viver uma vida sem Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber o que fazer? Como é que eu vou criar os filhos? Como é que eu vou fazer? Sem a sabedoria de um Deus. É o que eu disse na escola bíblica. Os mistérios de Deus para a nossa vida estão contidos na mente de Deus, escondidas na mente de Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele enxerga onde a gente não enxerga. Ele sabe onde ninguém sabe. Ele tem resposta para todas as coisas. Só Deus, só a luz do Espírito Santo nesse mundo escuro de trevas, densas trevas. Jesus ensinou: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta, pode demitir os vigias. Você coloca o vigilante, mas você depende de Deus. Você trabalha, mas depende de Deus. Sozinho você não consegue fazer mais nada. Nós estamos diante de um tempo muito difícil. Vida de oração. Terceira determinação que está no texto. Terceiro mandamento: amar. Amar. Versículo 8. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, inclusive os nossos. Que todos nós somos pecadores. E não adianta querer botar o dedo na cara do irmão, não adianta, tá? Porque todos nós somos pecadores por definição. Amor, porque o amor cobre multidão de pecados. Amar não é sentir,
Não é sentir, mas é decidir fazer o certo. É decidir fazer o bem em prol de alguém, de algo. Isso é amar. Olhar para uma circunstância e dizer, sabe de uma coisa, eu vou lutar por isso. Olhar para um esposo e dizer, eu sei que ele não merece, mas eu vou lutar por isso. Como luto, orando e declarando bênçãos e fazendo tudo o que eu posso para que essa pessoa seja melhor. Isso é amar, sem exigir retorno e recompensa. É o amor de Deus, amor ágape, sabe? Que a gente não quer nada em troca, a gente faz porque a gente faz o que Deus manda. Você vai cuidar de pessoas, você não vai olhar para aquilo que fizeram com você, você vai continuar sendo uma pessoa boa, mesmo que as pessoas foram más com você vai continuar dando, mesmo que ninguém te deu nada, você vai continuar investindo na sua família, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, porque você decidiu comunicar amor, não vingança, não ódio, não palavras negativas. Amar é isso, é decidir fazer o certo, fazer o bem, em prol de alguma coisa, de alguém. Decida orar pela pessoa, decida cuidar da pessoa, decida cuidar, abençoar, sabe, isso é decidir amar, não tem nada a ver com sentimento. Amor a gente não sente, a gente faz, sabe? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Poxa, em sacrifício, alguém está com vontade de ir para a cruz, ou colocar alguém que se ama na cruz, você colocaria o seu único filho na cruz? Ninguém quer fazer isso. A gente não sente vontade de ir para a cruz, a gente não sente vontade de dar coisas importantes que a gente tem, a gente não sente vontade de perdoar, a gente não sente vontade de dar chance para as pessoas, mas a gente faz porque a gente decidiu fazer. Amor é decisão, não é sentimento. Sentimento a gente tem vontade de matar, de se vingar, de desistir, de fugir, de ir embora. Mas amor é diferente, é o que Deus faz por nós. A gente não merece, mas Ele continua cuidando da gente. Por isso que a lição é essa para esse tempo: ame, tenha ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, porque somos pecadores. Quando a gente começa a amar as pessoas a ponto de se colocar no lugar da outra, sabe, Deus vai tratar a gente de forma diferente. Não dá para a gente condenar, porque a gente erra. Tem pastor que só aponta dedos, só diz, que você, não sei. Que isso, cara? Pastor também é gente, é ser humano. Não adianta você querer ser mais espiritual para dizer, para condenar o irmão, para dizer o que o irmão está fazendo. Você não pode, porque hoje é o irmão, amanhã pode ser você. A vida é assim. Hoje você tem grana, amanhã você não tem. Você vai dizer o quê? O que você vai dizer? Você vai falar da mulher do cara, depois amanhã é a sua. O que a gente tem que fazer é nos respeitar, nos amar e entender que somos todos iguais, que a gente está indo para o mesmo caminho e dependemos do mesmo Deus. Isso é decidir amar, não ficar criticando, jogando pedra, empurrando a gente para o abismo. Não é assim. Para esse tempo, ame, ok? Larga esse ódio aí, essa raiva. Ame as pessoas, porque você vai precisar de amor, e você vai colher o que você plantar. Você vai precisar de misericórdia. Vai chegar num ponto da sua vida que você vai precisar de oração, que você vai precisar da misericórdia, você vai precisar da paciência de alguém. Se você não plantar isso, você não vai colher. A quarta determinação, o quarto mandamento para os últimos dias, versículo 9, servir. O texto diz, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Hospitaleiro, essa palavra é uma palavra em grego, que significa amar estranhos. Ou seja, pessoas que não são como você. Isso é ser hospitaleiro.
Êxodo capítulo 22, versículo 21 diz: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Não é só você lembrar que um dia você esteve no Egito, então não joga pedra em quem está. Lembra que você estava perdido, então não joga pedra em quem está perdido. Teve uma época que você não tinha recurso, então não joga pedra em quem não tem. Não afligirás o estrangeiro, nem oprimirá o estrangeiro, pois estrangeiros fostes, vocês foram, ele diz, na terra do Egito. Isso aqui é um código de ética legal. Você tem que cuidar dos estrangeiros, você tem que ter paciência com os estrangeiros, você tem que aprender a ser hospitaleiro, tem que aprender a amar gente que é diferente de você. Não tem que ser igual a você. Ah, mas ele não sabe falar. Não sabe falar, e daí? Ah, mas ele não é inteligente como eu, não estudou na mesma escola que eu. E daí? Você nasceu sabendo também? Você sabe porque Deus deixou você estudar. Ah, mas temos que... é diferente, o irmão... o irmão é rico, ele é bobo. Não é porque ele tem grana, porque ele é bobo. Porque fica jogando pedra do cara porque ele tem grana. Tem essas coisas. É crente, fala, deve ter roubado. O cara tem grana, trabalhou, sabe? O outro ora mais, o outro ora menos, e daí? Tem gente que ora pouco e Deus se conecta com a pessoa rapidinho. Tem gente que fica orando, igual um fariseu, falando coisas que não tem sentido nenhum, e a oração não passa do teto. Tem gente que ora mais sem palavras do que com palavras, porque Deus é um Deus que lê coração. A gente não tem que dizer o que é, o que não é. Servir, para esse tempo, servir significa comunicar o dom. Por isso que o versículo 10 contextualiza, está dizendo o seguinte, 10 e 11, cada um administre aos outros o dom como recebeu, certo? Você vai passar para os outros aquilo que Deus te deu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre, amém. Servir significa comunicar dom, comunicar o que temos para as pessoas, para que as pessoas fiquem melhores, para que as pessoas cresçam, para que as pessoas consigam alcançar seus objetivos. A gente tem que colaborar, certo? Às vezes você tem que puxar a cadeira para a pessoa sentar, você tem que levar o cara de carona, você tem que ajudar. O que pode melhorar aqui na igreja, pastor? O que eu posso fazer aqui para ajudar? Porque o irmão está vindo na igreja, talvez não tem recurso, eu tenho mais, eu vou ajudar, porque tem irmão. Gente, é tanta coisa, tanta gente que não tem gente que nunca comeu coisas boas, e a gente come. Por que não compartilhar, criar oportunidades? Eu já vivi tempo da minha vida que eu fiz ao contrário, que muita gente acha que pastor vive atrás de ficar bem nas costas de membro. Eu já levei muito membro para comer em restaurante, porque eles nunca comeram. Tem pessoas da nossa igreja que nunca sentaram num restaurante para gastar mais de 100 reais, porque não tem. Não tem. Por que não promover algo para uma pessoa que não tem? A gente só chama aqueles que fecham com a gente, né? Nós somos assim. A gente tem que começar a pegar o nosso círculo e começar a aumentar o nosso círculo. A gente tem um círculo fechado de pessoas, a gente tem que começar a estender esse círculo e começar a se conectar com as pessoas humildes, criando oportunidades para elas de ser felizes como nós somos e ter o que nós temos, para ver coisas que eles não conseguiram ver. Aumente o círculo. E quinto e último mandamento, a determinação para esses últimos dias: participe. Participe, irmão, tá? Isso não é conversa de pastor não, está no texto aqui, no mesmo texto, capítulo 4, versículo 12, eu não fugi do texto, versículo 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes
das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Pastor, mas participar dói. Sim, dói, porque a gente tem que viver igreja, não é isso? Viver igreja. Mas Deus está nos ensinando que a gente tem que participar das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, nos regozijemos, nos alegremos. Tem que se alegrar. Eu estou sofrendo, mas eu estou participando disso aqui. Quero ajudar o irmão a carregar o fardo dele e conviver com a dor dele, porque quando nós somos crentes de verdade, a gente aprende a conviver com a dor dos outros. A gente vê coisa, sofrimento, doenças, mortes o tempo todo, e coisa que a gente às vezes não está vivendo. Não está vivendo. Você está com a vida legal, aí você está lá relacionado com um cara que não tem grana. Você está lá, você está cheio de saúde, você está convivendo com um cara que está doente. Está lá vivendo, sendo amigo dele, ajudando a cuidar dele. Então, às vezes, os nossos relacionamentos são superficiais, principalmente no convívio de igreja e de obra. E não somos participativos. Ser igreja não é fácil, mas é necessário. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ser cristão não é fácil. A gente encara uma batalha muito difícil de ter que conviver numa mesma família com diferenças. São aflições que são determinadas por Deus para que a gente possa viver pelo bem comum de todos. Ok? Mais fácil a gente fugir, né? Não é mais fácil conversar, não é mais fácil resolver, não é mais fácil perguntar do que se rebelar, do que se opor. É mais fácil. Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas tem coisa, mas pode ser resolvida com conversa. É só conversar. Procura, pergunta: por que você está com raiva de mim? Fala para o outro isso. O que houve? Por que você está triste comigo? O que aconteceu? Ah, por que você era meu amigo e não é mais? Eu fiz alguma coisa? Me dá uma chance de pedir perdão. A gente tem que aprender a fazer essas coisas. Ah, está chateado. Ah, eu estou chateado, pastor, porque o senhor entrou na igreja, olhou para todo mundo, não olhou para mim. Aí, eu vou sair da igreja. Conversa comigo. Às vezes eu não consigo perceber. Tem coisas importantes assim que eu preciso aprender, né? É assim que a gente constrói a igreja. Não virando opositores e críticos, mas conversando e ajudando, não condenando, empurrando o cara para o precipício. Grandes relacionamentos estão sendo construídos aqui com diálogo. Um diálogo. Os caras vêm conversar. Não, pastor, não estou bem e eu queria entender. É isso aí, isso é ser crente. Não ficar reclamando pelos cantos. Falando de vocês, mas no contexto geral de igreja, fica todo mundo destruindo uns aos outros, aquela coisa ruim, vai formando aquele bolo de iniquidade dentro da igreja, dando uma brecha para demônios. A gente precisa se ajudar, andar junto, nos unir, porque nós temos um nome que é comum, que é Cristo. É isso. Nós que somos, nos achamos fortes, né? A gente precisa cuidar dos que são mais fracos. Tem gente que começou agora na fé, não entende nada. Mas eu creio que vocês estão entendendo e crescendo nisso tudo. Então, fica aqui os 5 mandamentos para esse tempo final, para os últimos dias. Ser sóbrio, orar, amar, servir, participar. Participe. Fica de pé no seu lugar.